Continuando a série do Infiltrado, hoje nós vamos ver quais são as características de Pablo. Olá, para você que está aqui por primeira vez, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Continuando a série do O Infiltrado, que está na playlist O Infiltrado, hoje vamos ver quais são as características de Pablo. Para você que está me acompanhando aqui e ainda não assistiu os vídeos da playlist, eu vou te recomendar, depois deste vídeo, vá lá e assista a sequência. Assim você vai entender melhor o que eu estou explicando aqui. Vai fazer mais sentido para você sobre essa série do Infiltrado que eu estou lançando aqui, beleza? Então, sem mais, hoje eu vou compartilhar com você a tela do meu computador e nós vamos seguir esta explicação vendo os textos na Bíblia que fala sobre a característica de um fariseu. Então, bora para a tela do meu PC. Bem, eu anotei aqui para a gente poder entender o estudo que eu vou passar aqui para você hoje, tá bom? Então nós vamos ver as características de Paulo, as características de um fariseu. Esta explicação é muito importante porque lá na frente, nos próximos vídeos, você vai entender muito bem e estas características vão aflorar sutilmente nas cartas e no desenvolver do que eu vou te mostrar sobre Paulo, beleza? Então vamos lá, a primeira coisa que Paulo, ele é esse aqui, ó. Paulo, então conhecido como Saulo, era um fariseu observador da lei, que intensamente perseguiu os seguidores de Jesus. Então ele era um perseguidor dos seguidores de Jesus. Saulo detestava a igreja devido a seu radicalismo religioso. Então ele era um religioso radical, ou seja, extremista. Ele era aquele cara extremista, radical mesmo. Saulo começou a perseguir os cristãos, ficando conhecido por prender seguidores de Jesus com o apoio do sumo sacerdote. Ele não só prendia, ele matava. Atos 7, 57 e 59 diz assim: mas eles taparam os ouvidos e gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejar-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Veja aqui. Enquanto apedrejavam a Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, quem eles estavam apedrejando aqui? Estevão. Segundo os estudos, Estevão é o primeiro mártir, o primeiro seguidor de Cristo a ser morto. É o que está escrito na Bíblia, tá bom? Então foi o primeiro. E o primeiro mártir, depois, se você estudar a história, vieram muitos mártires, muita gente morreram, perseguido pelo sistema. Estevão foi o primeiro. E quem estava por trás, quem estava apoiando e avalizando isso aí? Saulo. Tanto que eles deixam a roupa da pessoa que eles acabaram de assassinar no pé dele. Por que será? Porque ele era o mandante principal deste primeiro assassinato que nós estamos vendo aqui. Pablo confessa que é um fariseu. Veja aqui, você pode encontrar todos esses textos na Bíblia. Eu vou deixar escrito aqui embaixo para facilitar para você se você quiser fazer depois o seu próprio estudo, tá bom? Mas acompanhe aqui e depois você pode aprofundar mais aí na sua Bíblia, se você tem, se você não tem, você pode acessar na internet a Bíblia online. E aí você vai ver esses textos aqui. Eu vou ler só a parte que se refere ao que eu quero mostrar para você aqui. Não vou estar lendo todo o texto para que esse vídeo não fique muito longo, tá? Porque o que eu vou mostrar aqui provavelmente vai passar dos 10 minutos, mas é importante você ver esses detalhes. Então Paulo diz aqui: irmãos, sou fariseu, filho de fariseu. O próprio Paulo está dizendo aqui: sou fariseu, filho de fariseu. Segundo, quando ele fala isso daqui, ele já tinha, segundo ele, aceitado a Cristo, já tinha se convertido a seguidor de Cristo. Mas ele declara que sou fariseu e filho de fariseu. Sou, não deixei de ser. Se ele realmente tivesse tido uma conversão, tivesse abandonado a antiga religião e seguido a Cristo, ele não ia dizer eu sou fariseu, mas ele já está declarando que ele é fariseu, filho de fariseu, beleza? Vamos lá. O que Jesus fala dos fariseus? Então aqui nós vamos ver as características que Jesus fala sobre os fariseus. E todas essas características, é importante você saber que isso aqui vai aflorar depois, ao acompanhar a vida de Paulo depois. Então presta atenção. A primeira característica que Jesus dá: raça de víboras. Raça de víboras. Quando você se refere a víbora, cobra, o que significa? Traição. Eu lembro que quando eu sonhava antigamente, e eu contava para minha mãe ou para minha avó, elas falavam: cuidado
cuidado, meu filho, porque sonhar com cobra é traição. Então, Jesus já se refere a eles como raça de víboras, então traidores. Continuando aqui, em Mateus 23, do 12 ao 34, Jesus dá uma série de características dos fariseus. Então, eu vou só no ponto que me interessa aqui, não vou ler todo o texto, para não alongar muito esse vídeo. Mas vamos lá, no versículo 12, Jesus diz: pois todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. Essa palavra aqui, a si mesmo se exalta, é aquela pessoa que fala de si mesmo. Em Provérbios diz assim, Provérbios 27, 2. Lembrando que todos esses textos eu vou deixar aqui embaixo. Que outros façam elogios de você, não a sua própria boca. Outras pessoas, não seus próprios lábios. Ou seja, Provérbios está dizendo que você não deve se elogiar e nem ficar contando vitória de você. Deixe que os outros falem. Então, se você é um cara gente boa e você realmente tem esse mérito, as pessoas vão falar. Agora, se você é um cara ruim, um cara que só faz coisa ruim, as pessoas vão falar. Não precisa você fazer propaganda de você. Mas o que acontece? Quando uma pessoa, ela fala muito dela, ela conta muita vantagem dela, pode ter certeza que essa pessoa não é nada disso do que ela está falando, tá? Ela está mentindo, ela está querendo criar uma imagem dela mesma. Então essa pessoa é uma pessoa mentirosa. Coisas que nós vamos ver mais adiante, e isso daqui vai aflorar na própria escritura de Paulo, porque o mentiroso você pega ele pela própria mentira. E eu vou mostrar e provar para você dentro da Bíblia no próximo vídeo, beleza? Continuando aqui, versículo 13. Mestres da lei e fariseus hipócritas. E nessa passagem aqui, Jesus repete muitas vezes hipócritas. Então eles são hipócritas. 14. Vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Devoram a casa das viúvas. Viúva é as pessoas, aquelas mulheres que ficavam viúva e recebiam uma herança. Elas tinham dinheiro. O que esses fariseus faziam? Eles exploravam essas mulheres, né? Arrancavam dinheiro delas. E depois faziam longas orações para dizer que são santos, que são tal. Será que isso não acontece hoje nas igrejas? Presta atenção, né? Versículo 15. Percorrem terra e mar para fazer um convertido. E, quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Jesus está falando que eles já são filho do inferno e tornam aqueles que eles convertem 2 vezes mais filho do inferno. E Jesus fala que vocês percorrem terra e mar. Paulo fez isso. Se você estudar as cartas de Paulo, ele fez isso. Ele percorreu terra e mar para poder convencer as pessoas das ideias dele, tá? Lembrando que Paulo ensinou tudo contrário ao que Jesus ensinou. Isso aí nós vamos observar mais adiante também. Versículo 16. Ai de vocês, guias de cego. Ou seja, eles guiam aquelas pessoas que não têm entendimento. Eles pegam aqueles inocentes, guias de cego, pessoas cegas, né? Então eles também são cegos. 18. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ela, está obrigado por seu juramento. Quando Jesus está explicando aqui sobre a oferta, aqui ele está mostrando que eles dão mais importância ao dinheiro, tá? Eles estão de olho no dinheiro, eles são gananciosos, eles gostam de arrancar dinheiro das pessoas. Será que isso não acontece ainda hoje em dia? 23. Hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do entro e do comino, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Então eles estão preocupados com o dinheiro, com o dízimo para se aparecer, mas o mais importante, que é a justiça, a misericórdia, a fidelidade, é zero. Será que isso não acontece hoje também, né? Então, veja só as características desses caras. 25. Vocês limpam o exterior do corpo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganâncias e cobiça. Por fora, eles parecem uma coisa, mas por dentro, ganância e cobiça. Quer pegar o que é seu, quer arrancar. 27 e 28. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e todo tipo de imundícia. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Tá? Então, parecem sepulcro caiado. O que é sepulcro caiado? É aquele sepulcro pintado. Antes eles pintavam com cal, né? Ficava branquinho, bonitinho o sepulcro. Mas por dentro, o que tem o sepulcro? Tem um cadáver em putrefação. São sepulcros, são bonitos por fora, disfarçam de serem religiosos, de santo, mas por dentro, olha o que eles são hipócritas e estão cheios de maldade. Então eles se fazem de cordeiro para poder fazer maldade. E vamos pular aqui por 34. Por isso eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão, a outros
açoitarão nas sinagogas de vocês. Presta atenção nessa palavra sinagoga. Sinagoga eram lugares, igrejas, aonde os judeus se reuniam para fazer os cultos deles dias de sábado. E olha o que eles faziam nas sinagogas, nas igrejas deles. Açoitavam e crucificavam os profetas que eram mandados por Deus. E das sinagogas é aonde surgiu as igrejas de hoje em dia. O modelo de igreja de hoje em dia foi copiado das sinagogas. Veja só, presta atenção. Hoje em dia eles não fazem isso daqui, mas fazem outras coisas que é pouco parecido. Exploram, esfolam as pessoas economicamente. E enganam. E psicologicamente eles fazem isso sim. E agora, aqui para finalizar esse vídeo, para ele não ficar muito longo, aqui a gente vai ver que o Paulo ele era do sistema. Presta atenção nesse texto que eu vou ler. Então o comandante disse: eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. No caso ele está falando aqui da cidadania romana. Respondeu Paulo: eu a tenho por direito de nascimento. Os que iam interrogá-lo retirando-se imediatamente. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. Para você ter a cidadania romana, se você não tivesse nascido, em Roma, você tinha que comprar e não era barato. Tipo o Green Card lá nos Estados Unidos, para quem quiser ter o documento americano, você gasta uma nota para conseguir esse Green Card. Então o comandante explica aqui que ele gastou dinheiro para poder ser. Paulo fala: eu sou de nascimento. Paulo, se você estudar a história dele, ele tinha dupla nacionalidade. Ele tinha passo livre em Roma e fora de Roma. O sistema apoiava Paulo, dava carta aberta para ele fazer o que ele tinha que fazer. Então, Paulo era do sistema, tanto que o comandante ficou com medo, segundo está escrito aqui, quando percebeu que era um cidadão romano. Ou seja, se o cara era cidadão romano, por mais que o cara tinha feito qualquer coisa fosse ruim por ser cidadão romano, ele não podia ser preso, tinha que ir com cuidado. O que acontece hoje em dia? Quem é do sistema? Ele faz um monte de presepada e passa um pano para ele. Então aqui está mais provado que Paulo era um cara do sistema e sempre foi. Beleza? Então, para não ficar muito longo esse vídeo, eu vou encerrando ele por aqui. Mas guarda essas características, elas vão fazer sentido para você lá na frente. Por quê? Todas essas características que Jesus fala do fariseu estava em Paulo e nunca deixou de ser. O que ele fez foi camuflar e disfarçar para poder introduzir as ideias dele e desvirtuar o verdadeiro ensino que Jesus trouxe, beleza? Então, essas são as características de um fariseu. Paulo confessou que ele era um fariseu, mesmo depois de convertido, Ele falou: eu sou. Então, ele mesmo confessou que ele é. E nós vamos ver isso claramente nos próximos estudos. Então, me acompanha aqui. Se você ainda não assistiu a playlist, procura aí. Eu vou deixar o link da playlist aqui embaixo do Infiltrado. E assim você vai poder seguir na ordem e vai entender as explicações que eu estou passando para você aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações, deixa o seu like e eu quero saber a sua opinião, o seu comentário. Deixa aqui embaixo que eu quero saber. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!